brecar, segundo Só o PMDB estava envolvido. Não, isso eu vou falar em seguida. Ah, te atrapalhei. Tinha mais gente. Não me atrapalhou, mas foi uma boa bola levantada. A gente se completa. Isso, tua mente é bem investigativa. Obrigado. Mas o que tu achou desse post dele? Pela explicação que o Rafa deu, é um pouco difícil conseguir comprar de que houve alguma sabotagem. Especulou porque a maioria dos investigados estava chegando, então, tipo... A viagem com destino a Paraty ocorreu às vésperas de uma decisão muito importante e de peso, que seria tomada pelo ministro. Theory iria retirar o sigilo de cerca de 900 depoimentos e homologar as 77 delações da Odebrecht. Era o mais relevante acordo de colaboração da história da justiça do país, envolvendo nomes de peso dos mais variados partidos. O jornal americano New York Times disse que a morte de Theory Zavascki levanta dúvidas sobre o futuro da investigação sobre o esquema bilionário de propinas na Petrobras. O britânico The Guardian lembrou que Theory analisava o maior escândalo de corrupção no Brasil. Na França, o Le Figaro ressaltou que o magistrado era responsável pelas investigações sobre a Odebrecht. O espanhol El País lembra que Theory iria decidir, em fevereiro, se aceitava delações que poderiam comprometer centenas de políticos. O argentino Clarín destacou que Theory tinha em mãos as delações de 77 executivos, incluindo Emílio e Marcelo Odebrecht. Um ano antes da morte do ministro, já estava em especulação que haviam tramitações em andamento para acabar com a Operação Lava Jato. E também, um ano antes da morte do ministro, seu filho já vinha levantando preocupações em relação a seu bem-estar e de sua família. Naquele post que ele fez, né, que seria um desabafo sobre a morte do pai dele, me passou a impressão de que ele colocava de como o PMDB fosse o único partido. Sim, ele só citou o PMDB. Mas pelo que a gente tem de contexto político da época, qualquer um dos três, né, tanto o Temer, quanto o Aécio, quanto o Lula, teria o interesse em frear a Lava Jato, né? Três partidos grandes, né? Três partidos grandes. PMDB, PT. Sim. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Theory Zavascki, disse que vai trabalhar durante o recesso do Judiciário para dar conta das análises das delações premiadas dos 77 executivos da Odebrecht. 800 depoimentos de 77 ex-executivos da Odebrecht já estão no Supremo Tribunal Federal. Uma sala-cofre como esta foi liberada para guardar o material que precisa ser registrado no sistema interno antes de chegar às mãos do ministro Theory Zavascki, responsável